Olá, E aí, meu caro, tudo bem? e aí, campeão, tudo bom? Tudo bem. Tá dando para me escutar direitinho? Dá direitinho. Você tá conseguindo me ouvir bem também? Tá, sim, perfeito. Tudo ok. Que ótimo. Cara, queria primeiramente agradecer o convite, você ter aceito o convite, tá? Muito obrigado mesmo. Realmente é uma honra entrevistá-lo, já tem algum tempo já que eu acompanho o seu trabalho, então às vezes quando a gente tem acesso a esse pessoal, eu falo, caramba, que interessante que o pessoal abraça e, cara, muito obrigado mesmo. Viu? Eu que agradeço o convite. Valeu mesmo. Obrigado aí. Vou falar um pouquinho do projeto para você, tá? Para entender um pouquinho melhor. O Favela Vive, ele tem o intuito de, através da educação, trazer a maior quantidade de informações possíveis para o pessoal. Vai ficar um pouquinho de barulho por conta da final da Libertadores, tá? O pessoal tá Tranquilo. voltando daqui. E Tá aí o certo. Favela Vive, ele tem nesse intuito através das informações, tentar mostrar para o mundo o que que é a comunidade e para a comunidade também o que que é o mundo. Então, eu comecei com esse lance de trabalho, que acho que o trabalho é o que traz muito significado para a vida das pessoas, e eu estou apresentando diversos serviços aí. Já passamos por psicólogos, digital influencer, e agora você aí como cartunista, acredito que realmente vai ser algo interessante aí no debate. Gosto bastante de arte, tá? Eu sou Valeu. professor de educação física, mas gosto muito desse lado. E aí a gente vai desenrolando qualquer pergunta que você tiver também quiser fazer sobre o projeto, sobre qualquer coisa, sinta-se à vontade, tá? Beleza, tranquilo. Então, cara, primeiramente eu queria saber qual é o seu trampo. Então, né, eu tenho muitos trampos, né? Eu, Uhum, eu comecei eu entrei no mercado de trabalho no ramo da publicidade, na verdade, que é algo que eu também faço até hoje. Eu trabalho com direção de arte publicitária. E assim, acabei entrando em publicidade porque era o curso que, bom, eu ia aprender a trabalhar com edição de imagem, ia aprender um pouco sobre roteiro. Então, assim, foi no sentido de, desse curso eu vou achar ferramentas que vão ajudar no meu rolê dos quadrinhos, sabe? uhum, E realmente ajudou, assim, porque eu pude estudar a fundo comunicação, pude estudar construção de roteiro, pude treinar desenho, paguei matérias sobre estética, sobre arte, história da arte. Então, me ajudou muito, assim, nesse processo. E, assim, paralelamente ao meu trabalho como publicitário, eu sempre ilustrei, sempre desenhei e fui cultivando esse outro lado profissional, né? uhum, Então, e basicamente foi isso, assim, entre um dos motivos de eu ser contratado nas agências de publicidade era o fato que eu, além de ser designer, eu também era ilustrador, então me tornava meio que um, um canivete suíço, sabe, para design e direção de arte nesse sentido. uhum, E, paralelamente a isso, cultivando o meu trabalho de cartunista mais na internet mesmo, usando as redes sociais, blog, etc. Eu acho que uhum, hoje a gente tem essa possibilidade da internet para poder expor nossos trabalhos artísticos, né? Assim, não só eu, uhum, mas escritores, outros quadrinistas, cartunistas, artistas de outra categoria, fotógrafos, uhum, músicos, né? Acho que a gente tem essa possibilidade da internet hoje em dia. E aí, assim, meu trabalho foi ganhando alcance, né, com o tempo, com a internet, e aí foram surgindo as questões relacionadas à encomenda de ilustração, à venda de direitos de imagem para tatuagem, ou até para ser usado em livro didático, né? Então, assim, foi um processo orgânico, sabe? Assim, se confunde muito com outras decisões profissionais da minha vida. E hoje, assim, eu posso dizer que a arte me ajuda a pagar as contas. Eu acho que para mim é um grande sucesso e privilégio chegar nesse status, sabe? Tipo assim, hoje, metade das contas a arte paga, sabe? E a outra metade é com empregos tradicionais. uhum, Mas foi um processo que demandou muita paciência e teimosia, né? Porque uhum, eu acho que não só o fato de fazer arte no Brasil e na Paraíba, que é o meu estado, aqui no Nordeste, mas
a arte, de modo geral, é algo que demanda essa dedicação e essa paciência, sabe? Isso que eu vejo, às vezes, em pessoas mais novas que estão tentando entrar nessa área, é acharem que é algo que vai acontecer, sabe? Porque não depende tanto da qualidade do trabalho, assim, a experiência conta muito, e também conta muito realmente entender que tem um ritmo para as coisas começarem a acontecer, sabe? Tipo, eu publico tiras na internet há muitos anos, assim. Comecei a publicar tiras na internet adolescente, sabe? E... Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Tem quanto tempo que você está na internet ou como cartunista? Pra você ter noção, eu comecei a publicar tirinhas no Fotolog. Eu não sei se tu lembra do Fotolog. Não. Era uma plataforma que tinha da Google lá dos tempos do Orkut. E eu comecei a publicar isso em 2004, sabe? Eu fazia tirinhas, ainda de forma muito rudimentar, usando algumas ferramentas gráficas que eu tinha conhecimento. E foi isso, assim, comecei a publicar desde 2004, e fui fazendo, e produzindo, e foram tendo momentos, né? Momentos da minha vida em que eu priorizei mais a coisa do mercado publicitário. Apesar que eu conto muita história, que uma coisa engraçada é que, por exemplo, meu primeiro emprego numa agência foi porque o diretor de criação gostava das minhas tirinhas na internet, entende? Então, Que assim, por mais interessante. que... A arte abriu as portas, então. Pois é, por mais que não fosse... eu não vivesse de ilustração e da parte dos cartões, das tirinhas, mas foi o meu portfólio inicial para poder embarcar, né? E aconteceu em outras agências que eu entrei também por causa disso, porque o cara curtia meu trabalho de tirinhas e cartoon e me chamou para trabalhar junto, sabe? Então, mesmo que não tenha que os quadrinhos e a ilustração tenha sido a priori a fonte de renda, foi o que me ajudou a entrar no mercado de trabalho, sabe? Então, e assim, eu amo quadrinhos, eu amo ilustração, eu faço tiras, assim, passei muito tempo fazendo tiras sem pensar muito no retorno financeiro, por ser um trabalho de cunho terapêutico para mim, sabe? Enquanto autor, enquanto você precisa de ter uma válvula de escape, assim, criativa, para poder ajudar os pensamentos, a poder lidar com as coisas, etc. Né? Deixa eu ver se eu me perdi aqui. Perdão. Sim, justamente. Então, assim, eu não tinha essa pressa de um retorno da arte, sabe? A arte foi se tornando uma boa fonte de renda e de reconhecimento de forma muito orgânica e com muita calma. Mas, ironicamente, o que me ajudou muito também foi um momento da minha vida em que eu pedi demissão e a empresa optou por me dar minhas contas. E aí eu tive um período de seguro-desemprego bacana, assim, de 6 meses. E foi um período em que eu afundei 100% em produzir, e criar, e desenhar, e melhorar meu trabalho. E aí, nesse período sabático, foi, assim, a meu ver, muito decisivo, sabe? De poder profissionalizar mais. E eu acho que tudo que eu produzo hoje na internet, que me traz um bom retorno, seja financeiro, seja de conexões, seja de público, tem a ver com esse momento sabático da minha vida, sabe? Foi um instante assim onde você realmente se aprofundou, se qualificou bem mais para conseguir realmente chegar onde você está e as suas próprias ambições também. Exatamente. Entendi. Mas é isso, é uma coisa que demanda paciência, sabe? Tem que deixar rolar, assim. Como que é ser um artista aqui no Brasil, cara? Porque, assim, tipo, existem países que apoiam a arte. Aqui também teve um apoio muito grande com algumas coisas. Mas agora a gente vive um momento aí que a arte ela vem sofrendo muito. E aí eu queria saber de você, como que é ser um artista no Brasil? Cara, é difícil, né? Assim, eu sou uma pessoa que ainda goza de muitos privilégios, né? Eu sou um cara classe média, branco, hétero, cis, tipo assim, eu posso gozar, eu gozo de muitos privilégios que me ajudaram, assim, de estrutura e etc. Então, é até
assim, injusto eu falar em nome de pessoas que eu sei que tiveram que ralar muito mais, e Sim. que estão muito bem, e que são pessoas incríveis, que eu admiro pra caramba, sabe? Mas a arte, para mim, sobretudo no meu âmbito, que é a parte da ilustração dos quadrinhos, é uma parada muito solitária, sabe? Não é uma coisa que, até por um pouco por escolha minha, não é uma coisa que eu consigo produzir de forma coletiva, sabe? Há mais de um toque de mão, etc. Então, é muito essa questão do trabalho solitário. E é muito solitário também essa questão de produzir arte no Brasil, assim. Você tem que ser o seu próprio social media, o seu próprio empresário, o seu próprio vendedor, né? Você que tem que responder os e-mails e tem que estar criativamente ativo, né? Eu brinco muito que as pessoas me perguntam muito, de onde vem a inspiração? Eu sempre digo, cara, vem dos boletos, tá ligado? Eu penso nas contas que eu preciso pagar e penso, não... Os boletos já estão esperando que eu me inspire, que eu tenha ideia, sabe? Eu tenho que... Deixa os boletos bem visíveis lá no setor de criação, porque ali é realmente falar assim, essa é a inspiração, é pagar tudo isso daqui. Exatamente. Então, assim, depende muito... É essa coisa, sabe? E assim, a gente tá num contexto de pandemia e que piorou muito ainda, né? Porque, sei lá, a gente estava num momento de boom de feiras criativas, de muitas feiras acontecendo, feiras de artistas aqui na minha cidade, em outras cidades. Então, todo mês havia uma possibilidade de interação com o público e de venda direta e de coisa que dava uma dinâmica muito bacana, sabe? E, infelizmente, isso meio que se quebrou, assim, com esse processo de pandemia. E aí o cara teve que se ajeitar. Então, criei site para vender produtos, tive que participar de feiras online, assim, teve todo um reaprendizado, né, para poder conseguir voltar a recuperar uma renda e etc, né? Então é isso, é uma questão de desamparo e assim, sei lá, tem países que o artista recebe bolsas de apoio para continuarem sendo artistas, tá ligado? E aqui é totalmente o contrário, né? Se você tiver que pagar, quanto mais, melhor. Sim, e é como eu disse, pior mais ainda nesse contexto de pandemia, que você não tem mais feira, nem eventos, nem palestras para ir dar, ou cursos para oferecer, sabe? Então, fica muito essa coisa do rolê independente mesmo, assim, se eu não me mexer, nada vai acontecer, ponto, sabe? E mesmo eu me mexendo, vamos ter muitas barreiras e muitas questões atrapalhando o processo, sabe? Tanto que, assim, quando eu fiz o financiamento do meu livro, que eu lancei no final do ano passado, eu fui muito incrédulo, assim, porque eu fiz os orçamentos, eu lancei o crowdfunding, e fui muito tipo assim, bora ver se vai, sabe? Mas muito incrédulo de que o projeto teria dado certo. E, assim, felizmente o projeto deu muito certo, assim, vendeu, bateu meta, passou da meta, conseguimos, sabe, já estamos conseguindo mandar, já esgotou, o extra que a gente imprimiu já esgotou. Então, assim, foi muito surpreendente, assim, para mim. Por justamente a gente já está tão acostumado com o não, assim, de preparar os planos B, C e D, sabe? Quantas feiras, porque, por exemplo, assim, eu sou um artista aqui do Nordeste, a Paraíba, e todas as grandes feiras, os grandes eventos acontecem, sei lá, no eixo Rio-São Paulo, sabe? Sim, sim. Então, os artistas aqui do Nordeste, não só eu, assim, eu falo todos os artistas daqui, de quadrinhos e arte, que, tipo assim, a gente tem que botar na ponta do lápis passagem de avião, hospedagem, sabe? A gente tem que botar na ponta várias coisas. E, assim, quantas feiras eu fui que eu voltei no negativo, sabe? Que eu fui esperando pelo menos as coisas se paguem e voltei completamente no negativo, sabe? E, assim, valeu ainda a pena pela experiência, por conhecer as pessoas, por fazer as trocas. Mas até que eu fosse para uma feira e voltasse, se contasse a grana e pensasse, valeu a pena. Foi massa, foi muito... Valeu a pena de tudo, né? Valeu a pena de todo jeito. Então é isso, sabe? A gente tem que sempre lidar com muitos planos A, B, C, D, sabe? Para poder lidar com... sei lá, eu já escrevi um livro num evento que o livro vencedor ia ser impresso pelo evento, sabe?
Mas era um livro que eu gostava tanto que eu já dava tipo um orçamento escondido, guardado, pensando, bem, se não ganhar, eu imprimo o livro, sabe? Estou com a grana aqui sobrando, consegui remanejar o negócio, vai rolar alguma coisa. Mas o livro conseguir ser aprovado e ser impresso e rolar, sabe? Essa premiação. E eu ficar meio que sem acreditar, sabe? Que o negócio rolou, sabe? Então, é muito bom, assim, quando a gente pode começar a contabilizar as vitórias, sabe? Porque realmente é pesado, sabe? Às vezes eu tive momentos da vida, assim, mais no início, que eu disse, não, vou parar, vou focar só em publicidade, vou focar no palpável, sabe? Porque é isso, às vezes bate o desânimo mesmo e a gente tem que ser teimoso, sabe? A expressão é essa. Uma vez me perguntaram o que definia os quadrinhos nordestinos e eu sempre dizia assim, cara, é a teimosia, velho, porque não tem nada de bom sendo entregue de volta a médio prazo, sabe? Muita porrada mesmo. Quando foi que você percebeu, assim, que estava tendo uma visibilidade grande? Você tem mais de 150 mil seguidores no Instagram, então, tipo assim, isso é uma visibilidade boa, e aí queria saber se quando você percebeu, assim, falou, cara, agora eu atingi, assim, acho que um público bom. Cara, é muito engraçado essa questão de contabilidade de seguidor e curtidas, porque eu lembro quando eu recebia 100 curtidas numa coisa minha, ficava, caralho, sabe? 100 curtidas, tipo assim, eu ficava realmente muito, muito impressionado, assim, porque aquilo já era muito incrível para mim. Então, mas foi uma coisa feita muito a passo de formiga. Tipo, hoje eu tô com 160 mil seguidores, mas eu tô com o Instagram desde, sei lá, 2015, sabe? Sei lá, foi no final de 2017 que eu comecei a série Fibrilação, que é a série dos corações, e que a coisa começou a engatinhar, assim, foi uma parada que fez muito sucesso e deu muito certo. Mas, sei lá, eu tava na metade de 2018 e eu tava, sei lá, com 10 mil seguidores e já, tipo, achando que, caraca, cheguei lá, sabe? Achando que e é isso, sabe assim, foi muito detrimento de eu, na medida que eu via que a coisa estava repercutindo e estava tendo retorno, eu estava me sentindo motivado a continuar produzindo, né? E aí eu entrei num período em que eu produzi diariamente, assim. Hoje eu estou um pouco mais reduzido as quantidades de postagens durante a semana por questão de harmonizar isso com outras questões de trabalho, mas em dado momento eu estava produzindo diariamente, assim, de domingo a domingo, assim, postando conteúdo inédito e etc. Então, assim, foi muito realmente o retorno de muito esforço, sabe, assim, de estar produzindo e tentando entender, assim, o meu trabalho e a minha linguagem, porque nesse meio tempo em que eu comecei a produzir muito, eu comecei a entender meio que meus processos de criação, o que me fazia render, o que me fazia render, sabe? Qual é a linguagem que eu sei trabalhar, qual é o meu estilo, assim, você vai entendendo melhor seus métodos e seus processos, e é muito legal, assim, você se descobrindo, sabe? Se encontrando nessa questão, sabe? Hoje eu sei o meu estilo, assim, hoje eu sei mais ou menos o caminho que eu sigo no processo em que eu vou criar algum trabalho. Hoje eu sei mais ou menos o que é que me traz mais retorno ou menos retorno, até para não me tornar escravo disso, até para não só fazer aquilo em detrimento de ganhar um retorno positivo das pessoas, mas fazer aquilo que é verdadeiro para mim, sabe? Tem significado para você. Exatamente, porque também não adianta eu produzir, sim, não tô querendo ser egocêntrico assim, mas é fácil entregar o que as pessoas querem, sabe? Quando você entende, é fácil você entregar o que as pessoas simplesmente querem. E é fácil se tornar escravo desse processo de entregar o que as pessoas querem em troca sabe? Você fica viciado nessa coisa da curtida e do compartilhamento das redes sociais, né? Então você tem que desenvolver uma relação muito saudável assim com esse contexto digital, sabe? Para não
não cair nessa coisa, sabe? É uma visão minha, pelo menos, sabe? Posso estar equivocado e outros artistas podem Não, tranquilamente ter outras formas de lidar com isso, claro. sim. Eu acho que o lance, até da questão das aulas, né, como eu como professor, mas você também como cartunista, acho que tem algo muito parecido, que é a questão do tipo de como o professor vai apresentar aquilo. Então, é a maneira como que é a aula, então você estuda de um determinado jeito para apresentar aquilo da maneira mais... Tem professores que são mais rígidos, que acham que isso é mais interessante para eles. Eu já sou mais, assim, mais livre, então deixo as coisas acontecerem um pouco mais, que eu acho que é melhor. Sobre essa parte da sua história, cara, quando foi, assim, porque essa entrevista que nós estamos fazendo é realmente para o pessoal poder assistir e falar, ó, esse trampo aqui tem isso e aquilo, essas são as particularidades desse serviço. E uma das coisas que eu acho mais interessante no trabalho é a identificação, que ela normalmente não acontece previamente, acontece depois, você já está fazendo as coisas e fala, caramba, isso aqui é interessante. E aí eu queria saber, tipo, qual foi o momento que você falou, cara, eu tenho um talento para arte, para poder fazer algumas tirinhas, alguns cartoons. Como foi esse momento que você falou assim, acho que dá para fazer alguma coisa aqui? É, deixa eu... Perdão, que eu viajei um pouco. No caso, você quer que eu diga quando que eu descobri Isso, que isso era algo viável? É isso, isso? sim. Tá. Então, justamente, eu sempre nutri um emprego paralelo por ter muito medo. Porque, querendo ou não, assim, culturalmente falando, família, amigos, relações, a gente vai nutrindo esse medo de a gente não pode apostar no duvidoso, tem que ter cuidado, Uhum. etc, sabe? Então a gente vai criando esses planos extras, né, de alguma estabilidade financeira. E eu fui para a publicidade, mas tem pessoas que vão para outras áreas que se identificam. Inclusive, sei lá, eu até o dia em que eu fiz publicidade, eu pensei em fazer trocentos outros cursos. Eu quis fazer psicologia, quis fazer letras, sabe? Então, outra coisa que eu até digo para pessoas mais jovens é que vocês não sabem o que vocês querem, nem os adultos sabem o que eles querem. Assim, a gente, até hoje eu penso, pô, eu devia fazer psicologia, sabe? Eu devia mudar completamente de área, sabe? A verdade é que não tem nada que de fato nos define de forma definitiva, né? A gente pode tomar muitos rumos diferentes ao longo da vida. E no caso da arte, acho que o mais engraçado... Assim, eu comecei a produzir tirinhas e eu tenho muita coisa da síndrome do impostor, então eu tendo a olhar o que eu faço e acreditar muito menos do que as pessoas ao meu redor tendem a acreditar, sabe? Então... Mas não sei, eu acho que eu sempre senti que eu tinha as influências certas, sabe? Os autores que eu me espelhava, os trabalhos que eu gosto de consumir. Eu sempre tive muito essa crença que a matéria base de onde eu estava estudando o fazer quadrinhos era um material muito bom. Que se eu fizesse pelo menos 50%, 30% do que esses caras fazem, eu já consideraria que eu estaria fazendo um grande feito, sabe? Então, tem muito a ver com essa questão das referências, a meu ver, assim. Quem você pegou como referência? Os principais. Cara, eu acho que para mim o grande marco zero nas tirinhas em relação a como lidar com tirinhas de quadrinhos de uma forma diferente, para mim, foi Laerte. Laerte, quando começou a série do Manual do Minotário e deu fim a todos os personagens fixos dela e decidiu fazer o que tem um estudioso dos quadrinhos, que é o Paulo Ramos, chama de tiras livres, que são tiras com um teor mais filosófico, mais experimental. Eu sinto que ali eu li e disse, cara, eu quero ser isso, sabe? Eu quero fazer desse jeito. E aí eu comecei a conhecer outros autores, tem o Rafael Sica, tem o Kioskerman, que é um autor argentino que me influenciou demais, assim, ele tem uma série chamada Éden, pode procurar, Kioskerman com K, e tem editoras brasileiras que já publicaram coisas dele, e eu acho incrível, assim, uma coisa bem poética, bem experimental também.
E conheci o Troche, que é um cartunista uruguaio incrível. Então, assim, eu me minei, me cerquei dessas influências, sabe? E aí eu sinto que eu consegui desenvolver um trabalho diferente, justamente por ter partido de influências que já estavam partindo do lugar comum, sabe? No sentido de experimentação e trabalhos diferentes com a forma. E das duas, uma. Ou isso não me traria nenhum retorno, porém eu estaria muito feliz em fazer algo que me apetecia estilisticamente, sabe? E talvez me trouxesse algum reconhecimento entre os outros artistas, ou a coisa cairia no gosto das pessoas de alguma forma, sabe? Por ser diferente. Então eu creio que foi meio que uma aposta no diferente, no fora do lugar comum um pouco. E eu acho que isso chamou a atenção das pessoas, sabe? Principalmente no sentido de furar a bolha. Eu acho que hoje o meu público não é um público que consome quadrinhos tradicional, sabe? Grande parte são pessoas de uma área diferente. Eu até brinco que eu vendo muito mais em feiras de arte do que em feiras de quadrinho, porque o meu trabalho tem uma pegada mais experimental, filosófica, etc. E chama a atenção de olhares diferentes, sabe? Sim, sim. Então, cai um pouco nisso, assim. Entendi. E aí, na medida que eu fui me descobrindo... Desculpa. Não, pode. Só para fechar. Mas aí, na medida que eu fui me descobrindo e participando de feiras e vendo que esse trabalho que eu estava desenvolvendo estava me dando um retorno financeiro, estava trazendo público, eu fui entendendo que o caminho é esse, assim, sabe? Fui descobrindo, assim, o caminho. Acho que Pacha Urbano, ele perguntou quais são as armadilhas do ofício do cartunista que publica nas redes sociais. Pacha, grande Pacha, um quadrinista incrível, recomendo demais. Meu amigo queridíssimo. Cara, eu acho que publicar em rede social, primeiro, lidar com o formato. Porque não é um formato que ajuda, geralmente é um formato quadrado, assim, eu digo o formato mesmo, assim, de como a arte tem que ser formatada. Depois é justamente essa questão de você virar escravo do like, sabe? De você se medir pelo like, porque quando você começa a se medir pelo like, você começa a medir os outros pelo like, e você começa a se comparar com os outros. Eu acho isso um terreno muito perigoso, sabe? É por isso que eu digo assim, você tem que aprender a ser independente dessa questão, sabe? Não cair tanto nessa mentalidade do retorno do like, dos compartilhamentos, dos comentários, porque você fica escravo de fazer aquilo que traz alguma coisa, sabe? Você fica meio que alimentando um monstro, de certo modo. Eu acho que não sei se você concorda, mas acho que tipo, fica mais escravo, acho que essa palavra é muito interessante. Fica mais escravo do número do que da qualidade. Então, tipo, acho que a qualidade no sentido do trabalho ele é muito mais importante do que quantas pessoas visualizaram aquilo, né? Tipo, para um nível assim, de sentido, não para um nível de venda da coisa. E é como eu disse, você começa a se comparar com as pessoas, aí começa a dizer, por que aquele cara tem mais curtidas do que eu? O que aquele cara está fazendo de diferente? Então, isso é um caminho muito... que é uma coisa da rede social, não só como artista, mas as pessoas caem nessa coisa de se compararem, né? O Instagram entrou nesse rolê de não mostrar mais a quantidade de like das postagens por essa proposta, né? De tentar conter essa ansiedade, sabe? E muita gente reclamou, muita gente chiou na época, mas acabou que para mim tanto faz, assim, e eu achei bom até no final das contas. Mas é isso, sabe? É ter muito cuidado com esse monstro, assim, que você pode alimentar, porque a gente tá falando de arte, sabe? E a arte, eu acho que ela precisa ser muito livre, assim, no sentido de que não existem regras para a arte, sabe? Assim, tirando certas questões minhas, assim, relacionadas a
aquelas questões sei lá, os limites do humor, e eu acredito muito que a liberdade de um termina na liberdade do outro, então, assim, dentro dessas questões éticas que eu acredito muito, é muito isso, sabe? A arte, ela não pode ter regras, ela não pode ter amarras. Quanto mais você se prende nessas coisas, o seu trabalho vai ficando cada vez mais engessado, sabe? Eu Cara, sinto quando o meu trabalho está muito engessado, quando ele está muito, tipo, né, eu estou muito fixo nisso aqui, eu preciso parar com isso. Tanto que às vezes eu faço séries, e aí tem uma hora que eu penso, não, estou muito engessado nessa série, acabou, vou fazer outra coisa, sabe? Eu não me deixo me apegar com o meu trabalho, assim, nesse sentido, sabe? Eu preciso estar sempre bolando séries novas ou coisas novas, justamente por esse rolê das tiras livres, sabe? Que eu falei sobre a Laerte. cara, sobre essa questão artística que você falou, que você gosta de uma coisa um pouquinho mais livre. Eu gosto muito assim, eu gosto muito das ideias de Nietzsche, eu gosto de lê-lo. Ele fala muito sobre a arte, a expressão e tal. E aí eu queria saber, é uma pergunta pessoal até, né? Sim. A técnica, ela limita a arte ou ela dá mais qualidade à arte? Então, eu sou muito da antitécnica, mas assim, no sentido que eu acho que a gente precisa... Hã? Eu Eu também. acho assim, a gente precisa estudar muito, conhecer muito, para poder jogar isso no lixo depois, sabe? Eu acho que a gente precisa conhecer as regras para poder quebrá-las. A gente precisa estudar Sensacional. bem o comportamento das coisas para poder entender como eu posso não usar elas em algum momento, sabe? A gente pode Então, usar transcender ou não, transcender essa técnica, então ultrapassar aquilo e falar, ó, era interessante para tanto, mas agora a gente ultrapassou isso. não é nem o transcender, sabe? É justamente uma coisa de você não se tornar vítima dessas técnicas, sabe? Tipo assim, eu já fui um ilustrador publicitário que tinha que ser versátil, que tinha que fazer as coisas de um jeito... Eu ainda às vezes tenho que fazer isso, mas é uma coisa que eu faço assim, muito a contragosto, porque é mais fácil por dinheiro, né, pagar as contas. Mas, assim, no tocante ao meu trabalho, onde eu sou o meu chefe, quanto menos engessado, para mim, melhor, sabe? E assim, eu conheço até outros cartunistas que, quando tiveram contato com cartunistas mais jovens, o conselho que eles deram é: não faça a escola de artes. Não faz do jeito que você achar que tem que ser, sabe? E eu super Uhum. acredito nisso também. Mas eu acho que é importante estudar, sabe? Eu dou muito valor ao estudo e ao conhecimento, não só da técnica, mas da história. Eu gosto muito de estudar a história da arte, até para entender que ela é uma história muito eurocêntrica, muito baseada numa cultura europeia, branca, rica, para poder entender que aquilo ali diz respeito a uma visão de mundo X, e Uhum. que a gente fica muito preso a essa visão de mundo, entendendo que essa visão de mundo é o que define o que é arte, sabe? E isso é muito perigoso, porque existem milhares de culturas, de milhares de regiões, com milhares de conceitos. Então, eu acredito muito justamente nisso, que a técnica é importante, mas ela não define nada, sabe? Ela é boa para você saber quebrar. E, Sim. novamente, não só falo de técnica de como desenhar, mas da história, sabe? Entender Uhum. por que tal artista foi disruptivo, por que a Mona Lisa é importante, porque eu olho hoje para a Mona Lisa e penso, o que é que tem de mais na Mona Lisa? O que tem de especial na Mona Lisa? Por que ela foi tão importante, sabe? E aí você vai na história da arte e descobre que é porque o cara usou técnicas XXX que não tinham sido usadas até então. E o cara revolucionou a técnica da arte e da pintura, porque até então não era feito daquele jeito. Então, talvez o quadro em si não tenha nada de especial, mas a forma como ele foi feito foi revolucionária, sabe? Caraca, que Então, interessante. pois é, então, tipo, Da Vinci, que é meu pintor favorito, e até meu clichê, assim, ter Da Vinci como pintor favorito, mas Da Vinci não, perdão, do Van Gogh. O Van Gogh é meu pintor favorito e é um cara que eu acho incrível. E o cara morreu pobre, porque o cara estava muito à frente, sabe?
estava projetando coisas na arte que agora que a gente está convencionando, tá entendendo? É muito parecido com a história de Nietzsche também. Nietzsche também morreu vendendo poucos exemplares dos livros e hoje a gente vê tipo, que algumas coisas que eles disseram é interessante, outras, claro, que já foram superadas, Sim. como todos, né, que a gente vai desse jeito. Aí sempre por conta da técnica, acho que o que fica é uma frase do Chico Science que é bem interessante, que eu me organizando posso desorganizar. Ah, isso é maravilhoso, essa frase. Cara, onde consegue um cartunista, um desenhista, onde ele consegue trabalho, cara? Onde ele pode, qual o mercado de trabalho? Cara, existe o mercado publicitário, que está aí para você fazer ilustração, etc., né? Existe o mercado de commissions, que é desenhos por encomenda, né? Existe o mercado de artista barra galeria, que é já um rolê de estar em feiras e já demanda mais sorte e reconhecimento, sabe? Uhum. Assim, existem muitas formas, sabe? Como eu disse, foi tão orgânico, no meu caso, que para mim é difícil dizer como se faz da forma propriamente dita, tá entendendo? Em dado momento, meu trabalho se popularizou e as pessoas começaram a encomendar, tá entendendo? Ou encomendar. Eu comecei a vender serigrafias de ilustrações que eu já faço, comecei a vender produtos, né? Então, eu vendo camiseta, vendo N produtos com a minha arte, meu trabalho serigrafado, comecei a vender zines, vender livros, a fazer encomenda, a vender arte para tatuagem, tipo assim, começou a surgir as encomendas e eu fui entregando a demanda, né? Mas é muito isso, assim, eu acho que no tocante à arte você tem que expor o seu trabalho, que eu acho que é uma coisa que acontece com muitos jovens artistas, é o medo de se expor, sabe? Ou seja pelo medo da crítica, ou por não acreditar que o trabalho tá bom, mas a gente tem que se expor, tem que dar a cara ao tapa. Eu tenho uma frase que eu acho que rege minha vida, que é o feito é melhor que perfeito, sabe? Então a gente tem que produzir, tem que dar a cara, produzir, mostrar, escutar crítica, seja construtiva, seja não construtiva, mas extrair o que tem de melhor para melhorar o seu trabalho, tem que ir para as feiras, sabe? Infelizmente, o problema hoje no nosso contexto de pandemia é justamente que, para mim, o grande rolê era as feiras gráficas e as feiras de arte e as feiras de economia criativa que estavam explodindo, assim, nacionalmente, sabe? E eu sinto muito falta, assim, que para mim, para um jovem ilustrador, um ótimo ponto de partida é justamente participar dessas feiras de economia criativa, sabe? E já existem feiras virtuais, então existe a possibilidade de participar de feiras virtuais, de alguns eventos. Eu acho que é assim, é se expor. Tem que mostrar, cara. Sobre essa parte da pandemia, você sentiu um crescimento maior na questão de público ou isso interferiu muito? Acho que não interferiu, não. Acho que foi a mesma coisa. Por sorte, eu já tinha enveredado a minha loja online, então comecei a vender produtos online. E aí foi o que compensou o fato de não ter feiras e coisas do tipo, sabe? O que eu mais sinto falta é o contato físico com as pessoas mesmo, assim, do público, de ir pra feira. Eu gosto disso, sabe? Isso é uma coisa que eu sinto muita falta. Mas não é tanto pela parte financeira, é mais pelo fator de troca mesmo. De ideias. Cara, nessas feiras, acredito que tem, tipo, aqui como na live, tem muita gente elogiando o seu trabalho, e eu gosto muito dele também, como você pensa, já falei algumas vezes. Qual foi a primeira vez que você falou assim, que alguém pediu um autógrafo ou uma foto para tirar com você? Como você se sentiu nesse momento? Cara, foi muito estranho, assim. Estranho no bom sentido. Porque é isso, sabe? Eu, no meu caso, me projetei tanto para baixo por tanto tempo, assim, e até hoje me projeto muito para baixo. A gente costuma Mas fazer isso. aí são coisas que eu resolvo na minha terapia toda quarta-feira à noite. Mas é isso, sabe? No meu caso, eu acho que eu fiquei sem acreditar, sabe? Como se tudo fosse uma piada, tá entendendo? Assim,
Mas eu já tive situações incríveis, assim, com fãs, de pessoas mandarem presentes, e o cara morar em outra cidade e vir para minha cidade, para a cidade que eu tava numa feira, só para comprar uma coisa minha, tá ligado? Assim, eu já tive cenas e participei de situações muito especiais, assim, muito bonitas, assim. E assim, até hoje é algo que me surpreende, sabe? Eu fui a última feira que eu pude estar grande foi o CCXP, o último CCXP presencial que aconteceu em São Paulo. E eu tive situações incríveis, assim, de gente que eu nem imaginava que gostava do meu trabalho, gente que eu sou fã, que era fã do meu trabalho, sabe? Então, é muito realizador, sabe? Porque, até porque, como eu disse, eu passei tanto tempo pensando, porra, será que um dia eu chego ali? Será que um dia eu vou poder sentar do lado de fulano? Será que, sabe? E quando esses dias, esses momentos chegam, é muito louco, assim, é muito surreal. Mas, assim, é massa, né? Assim, todo mundo gosta de ser reconhecido pelo trabalho, assim, independente, seja arte ou seja outros ramos, sabe? É muito bom sentir o reconhecimento, assim. A questão financeira é importantíssima, pagar as contas é importantíssimo, mas eu recebo toda semana mensagens de pessoas dizendo que agradecem pelo meu trabalho existir, que ajudaram ela de alguma forma a lidar com problemas pessoais, a lidar com N questões. Então, tipo assim, é uma coisa que é muito especial, sabe? Eu fico muito feliz, assim. Eu já sei de casos, sei lá, de psicólogos que usam meu livro como instrumento de abordagem terapêutica, tá ligado? E eu fico, caralho, sabe? É incrível. Ou sei lá, gente fazendo mestrado ou doutorado e me citando nos artigos. E eu fiquei, e me bate muito a realização de, porra, eu sempre quis ser psicólogo, mas pelo menos o que eu tô fazendo tá servindo de instrumento de psicologia, sabe? Eu sempre quis ser mais acadêmico, mestrado, fazer mestrado, doutorado, mas pelo menos eu tô sendo citado, sabe? Pelo menos Já é algum... Nossa, esses cara, meus pequenos sonhos. Exatamente. Então, às vezes ser o agente, às vezes a gente não consegue, mas pelo menos a ferramenta há essa possibilidade. pois é, exatamente. Eu acho que essas realizações, essas pequenas e grandes realizações são muito... É difícil mensurar. Eu sinto que são coisas que eu só vou entender daqui a muito tempo, sabe? Que agora eu vejo acontecer e fico às vezes meio sem reação, ou fico feliz, mas sem conseguir refletir direito o contexto das coisas. Mas, sei lá, daqui a 10 anos, 20 anos, eu vou poder olhar para trás, provavelmente durante a terapia, e entender melhor, sabe, essas coisas, assim. Eu tenho conversado muito sobre a morte com a minha psicóloga, a gente tem abordado muito essa questão, devido à questão da pandemia, etc., né, e fica muito aquela tranquilidade de saber que pelo menos eu deixei alguma coisa, sabe? Eu não tenho grande sucesso financeiro, não sou tão reconhecido assim, mas ajudou pessoas, fez alguma diferença em algum rolê, sabe? Ajudou financeiramente outras pessoas, porque eu tenho sócios que trabalham junto comigo na minha loja, etc. Então, assim, pelo menos eu sei que hoje eu posso dizer que eu estou muito realizado, assim, eu posso ter essa tranquilidade de que eu plantei essa árvore, sabe? Então, cara, é ótimo. Você indica alguns lugares para poder estudar sobre essa parte para poder melhorar um pouquinho a parte da técnica para quem precisa? Ou você sugere também, igual os seus amigos, de que não tenha essa interação diretamente com pessoa, como você disse, seus amigos, eles não indicam, alguns deles, né, indicam a não fazer esse tipo de estudo, ou você é do mais que já indica para poder, e se tiver alguma indicação para poder falar para o pessoal, comece por aqui que é interessante. Cara, eu não sei, tipo, os cursos que eu fiz em vida são cursos que não existem mais, né, mas eu estudei pintura, fiz pintura acrílica um tempo, fiz pintura aquarela, estudei desenho técnico em alguns lugares, sabe? Curso de quadrinhos também cheguei a fazer. Então, assim, tem vários cursos, tem vários lugares. Acho que tem a Planta em São Paulo, que é a mais reconhecida nesse sentido, de local que ensina diversas coisas, desde como ser editor, a produção de quadrinhos, a roteiro, a pintura, etc. É um local que eu recomendo ir atrás para conhecer.
Tem muitos artistas que estão transmitindo conhecimento na internet, no YouTube. Eu não sei se está ninguém específico, mas eu sei que é uma coisa que está rolando. Eu gosto muito de ver gente pintando em vídeo de YouTube para olhar a técnica, sabe? Eu sinto que tem artistas que eu consumo, seja nos quadrinhos ou vendo em vídeos, que eu costumo dizer que eu aprendo só por consumir essas pessoas, sabe? Uhum. Então eu recomendo, primeiramente, estudar muito no sentido de, você gosta de quadrinhos? Leia muitos quadrinhos. Leia todos os quadrinhos que você puder ler, de todos os tipos, sabe? Japonês, europeu, brasileiro, americano. Não se prenda só numa coisa. Abra a mente para conhecer o máximo de técnicas e estilos e formas de narrativa possíveis. E não fique só nos quadrinhos. Vai estudar teatro para entender como é roteiro. Vai ver filme, porque a narrativa do cinema influencia a narrativa dos quadrinhos, tá entendendo? Tipo assim, vai escutar música. A coisa que eu mais faço é ler. Minha mídia favorita é livro. Eu leio muito. E eu sinto que eu estou produzindo melhor quando eu estou lendo muito, sabe? Então, eu mais do que fazer cursos, essas coisas eu recomendo consumir, assim. E não falo da questão financeira. Nós temos hoje, tem muita coisa em domínio público, tem muito quadrinho de graça na internet, tem muita gente produzindo de graça online, tiras, etc. Eu mesmo, do conteúdo eu vendo meus livros, minhas coisas, mas está tudo lá na internet de graça para quem quiser consumir, sabe? E consuma todo tipo de mídia, sabe? Sem preconceito, com estilo musical. Tipo, eu escuto funk. A coisa que eu mais escuto o dia inteiro trabalhando é funk, tá entendendo? Tipo assim, e as pessoas ficam meio chocadas às vezes. Tenho escutado bastante. Pois é, então assim... Mas tente não... Assim, você tem o direito de não gostar de alguma coisa. Tem várias coisas que eu não gosto. Mas não tenha olhar preconceituoso sobre essas coisas, sabe? Tenta entender, tenta conhecer, saber sobre aquela coisa e saber do público daquelas coisas, sabe? Eu acho que essa coisa de abrir a mente é o mais importante no âmbito artístico, assim. Não se fechar a nada, não se limitar a nada, sabe? E aí, estudar. E como eu disse, você tem muitos livros teóricos de arte, você tem muitos livros de desenho. Eu acho que, como eu disse, desenho e ilustração é uma coisa muito solitária. Então a gente tem que aprender a meio que ser o motor próprio de correr atrás dessas coisas. E aí você achar um curso, uma oficina, SESC tem várias oficinas de graça, de ilustração, de quadrinhos, ou por preços muito ok, sabe? Tem autores incríveis que dão cursos do SESC, sabe? Então, eu não vou recomendar nada específico, mas consuma o que puder consumir, sabe? Tem muita coisa de graça, tem muita coisa por preços módicos, tem muitas coisas acessíveis. Então, se deixa consumir, se deixa conhecer, sabe? Eu acho que realmente, até eu costumo dizer também, até uma das primeiras lives que eu fiz aqui com esse projeto foi desenvolvimento profissional a partir do anime Naruto. Então, pegar o que tem lá dentro do Naruto, da história dele, para tentar trazer algumas coisas. Então, tipo, eu tenho utilizado um pouco mais dessa vertente de trazer realmente o que está mais próximo dele. Então, acho que essa indicação fica mesmo, porque às vezes não é na técnica, como a gente já vem batido na tecla falando sobre isso, que vai haver uma inspiração para conseguir. Tem um boleto, claro, como você já disse, mas também tem um processo criativo. Acho que a partir de que vai tendo acesso a esse mundo de cultura, né, seja pelos livros, pela música, por qualquer momento, ampliando a cultura, talvez amplie também a imaginação e isso afete, de fato, o trabalho. Né? Não sei se você concorda com isso. Não, eu concordo. Inclusive, adoro o Rock Lee. Que eu acho que é um puta exemplo de personagem, no sentido de ser um cara que é muito esforçado e sim. tem essa mensagem do esforço, né? Naruto é muito sobre essa coisa de encontrar o conceito da meritocracia, né? Sobre essa coisa né? Existem os privilegiados. Naruto é muito sobre privilégio, né? Sobre os heróis que não têm privilégio, né? E isso é muito legal. Outro lance que eu curto bem também é o lance dele com a raposa de 9 caudas, que é aquele lance tipo de,
a partir de que você faz as pazes com o seu demônio interno, você consegue mais poderes, né? Então, tipo, ele fica mais forte a partir de que ele faz as pazes com a Raposa de Nove Caudas. Então, tipo, isso é um lance que você falou muito sobre a terapia durante a live, e acho que isso é realmente algo extremamente importante para qualquer profissão, para qualquer pessoa, inclusive desse Qual é o Seu Trampo, que é esse projeto que eu tenho feito dentro do Favela Vive. Foi a primeira entrevista, foi com uma psicóloga para poder falar primeiro sobre o trampo, sobre psicologia, e também questão de como você pode escolher um serviço. Então, deixar de lado um pouquinho o que são seus pais, o que eles esperam de você, sua família, e ver mais o que você quer, porque acho que isso é o mais interessante, né? Essa coisa a gente fica querendo muito provar as coisas para os outros, sabe? E às vezes eu me vejo muito insatisfeito porque não provei para X e B que consegui tal coisa, mesmo eu já sabendo que eu consegui tal coisa, sabe? E a gente fica muito... A gente tem que ter muito cuidado também com esses pensamentos, com essas questões mesmo. E entender que é pra gente, sabe? Quem vai pagar nossas contas somos nós mesmos no futuro. Então a gente precisa achar a forma mais harmoniosa de poder pagar nossas próprias contas, né? Tipo assim... Eu já estive em trabalhos que eu era muito infeliz, sabe? Então, eu posso dizer assim, com muita propriedade, que não fique sua vida presa numa coisa que está te fazendo infeliz, assim. Não vale a pena. Você não vai ganhar mais ou menos dinheiro por isso, sabe? Entendo. Cara, como que funcionam os seus processos criativos? Então, tipo assim, você sente e fala, agora eu vou criar, ou tipo, é um insight que vem no meio do dia, você fala, anota e depois cria aquilo? Eu gosto muito desse processo de anotar ideias. Eu tenho um Google Keep e eu estou sempre anotando ideias, ou fotografando coisas, ou rabiscando alguma coisa, ou até botando palavras-chave que me vieram. Então, eu tenho essa fonte de inspiração que eu mesmo criei, que muitas pessoas usam caderninhos de desenho, de colagem. Cada pessoa tem seu método, mas eu acho muito bom você ter um local onde você anota ideias e pensamentos e insights, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito da coisa de sentar e fazer. E aí eu só vou atrás dessa minha fonte de ideias quando eu não consigo produzir naquela hora do nada, tá entendendo? Então, Entendi. assim, e aí o exercício, a prática de você estar sempre produzindo, tipo, todo dia desenhando, já como disse, teve época que eu desenhei de domingo a domingo, o cérebro é um músculo, sabe? Quanto mais você treina, mais você vai aprendendo no olhar, desenvolver as ideias e fazer as coisas, sabe? Ter a ideia é muito mais difícil do que desenhar a ideia, sabe? É um processo muito mais sofrido. O branco é uma coisa muito sofrida. Então, eu me treinei muito nesse sentido de citar e vamos fazer. Sem se preocupar com a qualidade final, sabe? Como disse, feito é melhor que perfeito. Então, bora fazer. E aí, só quando não me vem nada, aí eu abro o meu caderninho para ver o que eu tenho anotado, para ver se me inspira, sabe? Eu gosto dessa dinâmica para mim. E na medida em que eu fui produzindo diariamente, produzindo cada vez mais, é um processo que foi ficando mais rápido, sabe? No início, às vezes, eu passava uma manhã, uma tarde, para conseguir fazer alguma coisa. Mas hoje é uma coisa mais rápida, mais orgânica, sabe? Às vezes eu já sento já com a ideia vindo, já vou desenhando, sabe? Então, é treino, assim, o cérebro de fato é um músculo. Quanto mais você exercita ele, mais ele vai fazer aquilo que você quer que ele faça, sabe? A funcionalidade vai melhorando, né? A partir de você vai treinando, então vai ficando mais interessante. O importante é não ter medo de não fazer, sabe? As pessoas, medo de fazer feio, ou de fazer errado, ou de não achar que vai ficar legal, sabe? É por isso que eu sempre dou esse conselho. Feito é melhor que perfeito. Faça. Faça todo dia. Hoje ficou ruim, amanhã vai ficar um pouco menos ruim, no outro dia vai ficar médio, depois vai ficar bonzinho, sabe? Tipo assim, tem que fazer. Não pode ficar com medo, sabe? Você vai em muita feira, aí vem o ilustrador, você pode ver meu trabalho, aí eu vejo e acho um negócio incrível, artes incríveis, e fico, onde é que tu publica isso? Eu disse, eu nunca publiquei. Eu, tipo, cara, tem que publicar, entendeu? Então... E assim,
até esse lance de publicação, e ainda como a gente está falando da parte da criação das ideias, esse lance de você colorir pouco, são poucas imagens suas, pelo menos no Instagram, que são coloridas. Para criar uma identidade ou é algo que é um lance que você gosta, assim? São três coisas. Primeiro, é a questão da identidade. Segundo, é mais rápido. Terceiro, eu sinto que eu domino muito mal cores. Então, eu quero estudar mais. Eu quero poder estudar mais cores e uso das cores para poder trabalhar com elas melhor, sabe? Tipo, eu não me sinto satisfeito em relação ainda a como eu lido com cores. Estou começando a arriscar mais, fazendo algumas coisas, mas nunca foi... desde criança eu sempre detestei colorir. Sempre achei um saco pegar lápis de cor e colorir, sabe? Então, da vacina ficou incrível. Uma barreira. Parabéns mesmo, de verdade. Valeu, obrigado. Cara, agora uma pergunta extremamente pessoal e pra gente já indo finalizando, indo pra reta final. Para você, o que é a arte? A arte é um olhar. Eu acredito que existe o olhar artístico, sabe? E a gente pode encontrar arte em muitas coisas que as pessoas olham e não é arte para essas pessoas, sabe? Então eu acho que muito mais do que o produto arte, eu acredito no olhar artístico. Eu sou muito do modernismo e do pós-modernismo, e eu gosto muito do Duchamp, que pegou a banheira, botou de cabeça para baixo, assinou e disse, isso é arte, sabe? Que pegou uma roda de bicicleta, botou de cabeça para baixo e disse, isso é arte. As pessoas ficaram putas dizendo, porra nenhuma, isso não é arte, isso é uma roda de uma bicicleta. Eu disse, não, isso é arte. E ponto final. E eu penso muito nessa questão, assim, como você produz algo que induz na pessoa o olhar artístico, entendeu? Como você produz algo que leva a pessoa a despertar o olhar artístico dela e olhar para aquilo e pensar, cara, isso é arte, sabe? Porque a arte não tem que ser útil, a arte não tem que ter função nenhuma, sabe? A arte tem apenas que, de alguma forma, despertar esse olhar e gerar uma reação, seja de alegria, seja de repulsa, seja de reflexão, mas a arte, ela tá lá para ser sentida, sabe? Essa é a minha visão, pelo menos. Uhum. Você falando isso, eu me lembrei de uma frase do Nietzsche também, que ele fala que a vida é uma experiência estética. Você concorda com ela? Não sei se eu posso concordar 100% com essa ideia de que a vida é uma experiência estética. Porque estética é um conceito, às vezes, limitante. Assim. Quando eu estudei estética, eu me incomodava com o que o professor falava, por exemplo, em relação a algumas coisas, entende? Uhum. Eu acho que eu posso dizer que a vida também é estética, sabe? Assim como, por exemplo, a gente vê certas coisas horrorosas feitas por pessoas em questões políticas que eu discordo, e aí a gente lembra que a crise também é estética, né? Que o cara tá fazendo memorando com Comic Sans, sabe? Com fonte horrorosa, tá? O cara tá, sabe? Então, eu acho que a gente não pode resumir só a questão estética, mas é estética. Sabe? Faz parte. A também é uma experiência estética. Assim. Faz parte, mas não é em si. Porque... Pode falar. Justamente porque eu acho que a estética é uma palavra imbuída de muitos conceitos perigosos, assim, a meu ver. E que se a gente limitar isso, é muito perigoso. Mas é a minha visão, no caso. Entendi, sem problema. Sobre as suas ambições com o seu trabalho, com a sua arte, quais são elas? Aonde você espera? Você tem alguma ambição que você fala, eu quero chegar em determinado lugar, ou você está fazendo e está deixando as coisas acontecerem? É só muito deixar as coisas acontecerem. Hoje eu estou no status, como eu disse, há 10 anos atrás eu olhava e dizia, eu queria estar naquele lugar. E hoje eu sinto que eu estou nesse lugar que eu almejei 10 anos atrás. Eu não consigo me imaginar com mais do que isso. Da mesma forma que há 10 anos atrás eu não me imaginava com mais do que eu tinha na época, sabe? Eu apenas almejava. Então eu acredito que é seguir produzindo com calma e com paciência e com dedicação
e as coisas vão acontecendo e surgindo, né? O que eu quero é continuar produzindo, é lançar mais livros, é produzir mais quadrinhos, é conhecer mais gente, sabe? É esperar que essa pandemia desgraçada acabe, eu possa voltar a viajar, a ir para feiras, sabe? Então, o que eu quero no momento é a manutenção do que eu estou desenvolvendo, sabe? E que eu acredito que vai me levar para muitos lugares interessantes. Mas sem ficar projetando, sabe? Apenas produzir. Eu estou muito feliz nesse momento da minha vida, assim. Eu me considero uma pessoa muito realizada e muito privilegiada nesse momento da minha vida. Eu não sou rico, mas eu durmo tranquilo sabendo que amanhã tem dinheiro para pagar a luz, sabe? Então, eu posso comer o que eu quero comer, que eu posso viver no local que eu estou confortável e estou bem, sabe? Que eu estou morando com as pessoas que eu amo e que eu quero bem, que querem meu bem, sabe? Então, eu posso dizer que hoje eu gosto de muito privilégio, assim, de muita conquista, assim, também, das decisões que eu fui tomando na minha vida. E eu digo isso com certeza porque, como eu disse, eu já tive momentos muito difíceis, já tive momentos que eu trabalhei em lugares onde eu era muito feliz, eu já tive depressão, eu já tive situações muito difíceis na minha vida. Então eu posso dizer com muita tranquilidade que hoje eu estou muito bem, sabe? Então eu não almejo mais, eu almejo apenas que a minha vida continue tão boa quanto ela está nesse momento. Que bom, cara. Espero que realmente continue, porque, de fato, como algumas pessoas falaram aqui nos comentários, você ajuda bastante gente com a sua arte em si. E acho que o que é mais importante também é, como você disse no começo, que isso é terapêutico. Então, por exemplo, para mim, o Favela Vive também tem sido algo muito do tipo. Eu me encontrava no final do ano passado numa situação extremamente complicada com relação a essas questões emocionais, e eu falei, cara, há uma necessidade de criar algo para que saia de dentro e, tipo, cause motivação, né? Acredito que em alguns momentos você fala, cara, eu vou passar uma mensagem para um público porque acredito que seja interessante. E é algo que eu tenho tentado fazer também. E cara, parabéns de verdade. Espero que continue dessa maneira e que tenha sucesso, porque todos aqueles que tentam fazer minimamente, como você disse, o feito é melhor do que o perfeito. Aqueles que persistem realmente merecem ter, pelo menos, uma estabilidade a ponto de dormir em paz, né? Exatamente. Muito obrigado. Eu também agradeço e esse projeto é lindo, continue, entreviste mais pessoas, eu acho que tem que chegar nas pessoas. Tem um outro, assim, para esse lance da arte, eu queria fazer o seguinte, apresentar, tipo, pelo menos um profissional de cada profissão, mas essa parte da arte eu tenho deixado muito... tenho chamado mais pessoas, inclusive o próximo é um professor de dança, o Capirotinho ele topou também fazer, vai ser em março, se eu não me engano. Eu tenho colocado mais isso porque, como o objetivo do projeto é apresentar trabalhos, eu também tenho que ver a perspectiva do trabalho em si no Brasil e no mundo. Então a gente está vendo que realmente o maquinário tecnológico isso está tomando, então eu estou colocando questões mais tecnológicas e artísticas para que realmente esse pessoal se sinta atraído por esse lado, porque acho que todo mundo tem, eu costumo falar o seguinte, cada pessoa ela desempenha um papel, e esse papel, a partir de que você faz bem feito, é a sua arte. Então a minha é dar aula, a sua é fazer as tirinhas, os cartoons e toda a arte que você faz, seus desenhos em si. E é tentar realmente, através do trabalho, mostrar, falando, ó, vocês podem ser artistas na área de vocês, desempenhando um bom papel, que a gente vê, cara, o pessoal no Farol até pedindo esmola, o que já é uma coisa bem complicada de estar acontecendo, já é uma agressão de se ver, mas ele utiliza a arte para conseguir trazer um benefício para si. Cara, você, como já está na caminhada há um tempo, eu queria saber de você, dicas para quem está começando agora, coisas assim que você fala, para quem está começando, acho que até fica interessante o seguinte, se você pudesse se aconselhar no passado, que conselho que você daria no começo? Estude mais. Eu teria estudado muito mais. Se eu pudesse chegar e dizer, Samuel, estuda mais. Conheça mais as coisas, abra a mente mais cedo, sabe? Eu acho que eu olho para o Samuel de 25 anos, hoje eu tenho 35, e o Samuel de 25 anos para mim é uma criança, sabe? Eu acho o Samuel de 16 anos muito melhor do que o Samuel de 25 anos, entende? Então,
Eu acho que eu diria para estudar mais e abrir mais a mente, e conhecer mais coisas, e tentar viajar mais, e tentar conhecer mais pessoas e ter menos medo, sabe, de conhecer as pessoas. Eu sou um cara antissocial, mas eu acredito muito que é importante a gente conhecer pessoas e fazer trocas e aprender com as pessoas. Então, a arte da área da ilustração e dos quadrinhos é um ramo muito solitário, então a gente precisa ser esse motor próprio, sabe? De estudar e conhecer e produzir e publicar. Então, a gente tem que ter essa força desde cedo, sabe? E ter paciência. Para mim, o maior conselho, além de estudar, é ter paciência. Tenha paciência. As coisas podem vir rápido, as coisas podem vir de forma demorada. Mas se você realmente quiser muita coisa, reserve um espaço de tempo, estude, faça com calma. Tipo assim, eu acredito muito no passo um passo atrás do outro, um dia depois do outro, sabe? Esse é o meu ritmo, essa é a minha forma de lidar com as coisas. Sou um cara tranquilão, devagar, então eu tenho essa questão. Então, é isso, sabe? Paciência e estude. Você quer fazer arte, se você quer muito ser ilustrador, então estuda, cara. Conheça os autores, conheça as teorias, conheça as técnicas, depois joga tudo fora. Excelente. Cara, eu acho que realmente rendeu um conteúdo muito bom. Fico extremamente agradecido por todas as frases, pelo tempo disposto para conseguir falar sobre tudo isso. Então, muito obrigado por ter apoiado o projeto, por ter vindo aqui e disponibilizado desse tempo e de realmente de divulgar aquilo que você sabe e de tudo isso, cara, é extremamente significativo para mim. Muito obrigado mesmo, de verdade, cara, foi incrível. Valeu demais. Um grande abraço, meu cara. Boa noite aí, uma boa noite para todo mundo que ficou aí assistindo. E qualquer coisa é só falar, tá certo? Sem problemas. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, muito obrigado. Qualquer coisa também que precisar, falou, preciso de um projeto aí, tamo junto, a gente faz o que for preciso, a gente tá na caminhada aí para conseguir fazer sempre o melhor. A teimosia, né, como falaram aqui. Teimosia, exatamente, tem que ser teimoso, tem que ser muito teimoso, teimoso de dar raiva, teimoso da minha mãe olhar para mim e dizer, pelo amor de Deus, sabe? Então tem que ser teimoso. É isso aí. Cara, um bom fim de semana para você. Muito obrigado mesmo, foi um prazer conhecê-lo e espero que tenha gostado. Demais. Tchau, galera. Valeu. Falou. Tchau, pessoal. Muito obrigado aí. Tchau, tchau. Falou. Ó, quem tá na live ainda, quem quiser curtir a página, muito obrigado, vou agradecer, tá bom? Vou me despedindo. Tchau, tchau. Muito obrigado por todo mundo que ficou. Salve, tranquilo? Gostaram do vídeo? Pessoal, só passando para poder pedir para vocês verem o link da vaquinha, normalmente fica aqui embaixo do vídeo que eu coloco na descrição. Essa vaquinha ela foi feita para poder me ajudar com o projeto, para que eu tenha algumas ferramentas a mais, para conseguir fazer as lives aí com mais qualidade e principalmente de uma forma um pouco mais acessível, porque o Instagram ele tem uma acessibilidade para um público, mas o YouTube ele é muito maior. Inclusive estou tentando fazer as lives, querendo fazer as lives por lá, para que esse público tenha acesso, esse público que não tem acesso ao Instagram, mas o YouTube acho que todo mundo consegue. Então tem um link aqui da vaquinha. Além disso, também é para ajudar um parceiro meu, ele é DJ, ele tentou melhorar a qualidade do serviço dele, né, pegando uma mesa um pouco mais evoluída, e aí acabou tomando um golpe e perdeu uma grana, perdeu a mesinha e perdeu uma grana, e aí eu tô tentando ajudá-lo aí, para que ele possa, assim que a pandemia acabar, voltar à ativa, né. Então tem um link aí embaixo, também convido vocês a assistirem a live na íntegra, se vocês assistiram um corte, se você acabou de assistir a live, muito obrigado, compartilha aí para poder ajudar, tá bom? Então é isso, tamo junto, muito obrigado por tudo e valeu!